Gente aí, Mariana, para ver se você consegue nos ouvir. Boa tarde. Boa tarde, eu estou ouvindo bem baixinho. Agora sim. Através do computador, a tecnologia de vez em quando prega essas peças na gente, né, Mariana? Mas enfim, conseguimos, então vamos conversar. Eu falava aqui, acho que você ouviu a minha introdução aqui, Mariana, falando aqui a respeito da agricultura regenerativa. Né? Eu falava aqui que empresas grandes aqui, né, inclusive multinacionais, já estão dando preferência, inclusive do ramo de alimentação, de comprar insumos de empresas que seguem que vêm desse segmento, né, de agricultura regenerativa. Fala um pouquinho sobre o que é a agricultura regenerativa, Mariana. Sim, a agricultura regenerativa, ela é uma nova tendência, tanto para o atacado quanto para grandes varejistas, porque é uma necessidade natural da sociedade humana, né? A evolução. Então, hoje a gente percebe que há uma separação entre a natureza e o homem, a mulher do campo, uma separação entre a natureza e a agricultura, por um modo muito moderno de se fazer, de se produzir, né? Tanto plantas quanto os animais, eles são entendidos como algo fora da natureza e a gente faz de uma forma que acaba trazendo algumas consequências negativas para o solo, para o meio ambiente, para o clima. E na agricultura regenerativa, na pecuária regenerativa, não. É o contrário. Quanto mais a gente usa, quanto mais intensivamente a gente produz, mais a gente regenera no mesmo metro quadrado, no mesmo hectare, garantindo lucro para o produtor, garantindo a colheita farta de alimentos, mas também garantindo um impacto positivo, climático e ambiental, né? Então, como que a gente é capaz de fazer isso? Se até dá um nó na cabeça, né? Como é que regenera pelo uso, se a gente está acostumado a acabar degradando pelo uso, né? Então, cada ano que a gente vê, mais insumo que eu tenho que comprar para pôr no meu solo, cada ano que passa, é mais caro o insumo que eu vou comprar, cada ano que passa, meu solo está mais desestruturado, né? Ele não está mais fofinho, igual um solo da mata. Cada ano que é maior necessidade de irrigação, de instalação de pivô central, porque as chuvas não estão mais regulares. E aí a gente desacostuma um pouco, né? Então, se eu quero progresso e lucro, eu preciso abrir mão de conservar alguma coisa. E a boa notícia é que não é necessariamente assim. E aí a gente vem trazer essa boa notícia para a região de Cascavel, mas também para o Brasil todo, que é um país maravilhoso, que tem todas as capacidades de aplicar rapidamente esse tipo de agricultura, né? Hoje existem muitos técnicos e agricultores fazendo assim, e também hoje tem muitas empresas trazendo tecnologia atrelada a isso. Então, por exemplo, a Bratelis, que é uma empresa que traz implementos e maquinários agrícolas para otimizar e escalar esse tipo de agricultura. Então, a gente faz como? A gente observa a natureza, a gente interage com a natureza, e aí, a partir dessa interação e observação, a gente gera um conhecimento. O conhecimento é o maior insumo nesse caso. E aí, o pessoal do drone fez isso também, né? Então, para construir um drone, eles observaram os padrões da natureza. Para construir os maiores e mais modernos algoritmos, o pessoal da programação está observando os padrões da natureza. E não tem atividade do setor econômico mais que tem maior facilidade de fazer isso, de replicar os padrões da natureza, que é a agricultura e a pecuária. Porque as plantas que a gente cultiva, ela vem da natureza. Os animais que a gente cria, eles vêm da natureza. Então é muito mais fácil para a gente observar e aplicar no nosso setor do que o setor da tecnologia e outros que já estão fazendo isso há muito tempo, né? Então é uma ótima notícia e a gente pode seguir produzindo e conservando e regenerando no mesmo metro quadrado. Sim, eu estava falando aqui que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em consumir produtos que causem o mínimo impacto para o planeta, né? Inclusive, a gente fala assim que se os alimentos orgânicos eles fazem bem para as pessoas, imagino para o planeta, já pensando como um todo, pensando no coletivo, né? Sim. É uma questão muito interessante que você trouxe, Cris, porque a agricultura regenerativa, ela dá 2, 3 passos para frente da questão do orgânico, do orgânico antigo, porque, querendo ou não, tem muitas questões que a gente precisa superar.
a questão da planta daninha na agricultura orgânica, a questão da monocultura, porque se você for observar nos padrões da natureza, não existe monocultura, e a gente faz monocultura para ajudar o agricultor a fazer em escala. Então eu simplifico meus sistemas agrícolas para eu ser capaz de escalar e manejar com maquinários. Só que a gente está tendo algumas consequências negativas, tanto para o clima quanto para o meio ambiente em relação a isso, que daí toda hora eu tenho que ficar combatendo plantas daninhas, porque meu solo está coberto, toda hora eu tenho que ficar combatendo pragas e doenças, porque minha planta ela está fraca, né? Porque as plantas que a gente cultiva, elas são muito exigentes em nutrientes, em estrutura de solo, em clima favorável, né? Não gosta de vento forte, não gosta de seca. E aí acaba que a gente produz esse ambiente para ela e ela acaba ficando doente. É igual a gente, se a gente pensa coisa boa, dorme bem, come coisa boa, bebe bastante água, vive bem, a gente não fica doente. Pode ter a virose mais forte no ar que a gente não fica doente, né? Se a gente tiver com o nosso sistema imunológico sadio. E hoje, a gente, com a agricultura regenerativa, observando os padrões da natureza, a gente consegue aplicar isso no nosso sistema agrícola, no nosso sistema pecuário, e a gente dá às plantas, a gente dá aos animais o melhor meio ambiente possível para eles interagirem e expressar seu potencial gênico. Isso significa lucro na ponta. Só que, para além de consciência por consciência, é uma questão de sobrevivência. As pessoas falam, Mariana, é que você é muito ligado ao clima, você é muito ligado ao meio ambiente, eu sou mais ligado ao lucro, a questão pragmática e empresarial. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas você quer coisa mais pragmática do ponto de vista lucrativo, do que você antever um problema e solucionar ele ainda quando é muito barato de solucionar? Eu acredito que, na verdade, é o contrário. Sim, eu gosto muito do clima, eu gosto muito do meio ambiente, até porque eu quero continuar existindo nesse planeta, né? Porque, querendo ou não, a gente está perto, tem muitos fatores conectados com a atividade humana que aceleram as mudanças climáticas e as agravam, né? Então, sim, eu gosto muito dessas questões, mas eu também gosto muito da questão empresarial e do lucro. Só que a gente tem que aprender a olhar, enquanto sociedade, sempre para o médio e para o longo prazo, para a sobrevivência da nossa atividade, do nosso setor. Então, eu acredito que se o setor agropecuário se unir, né, eu acho que o agricultor não tem que levar a experimentação sozinho, puxar sozinho, o pecuarista não tem que puxar sozinho a experimentação, né, mas se o setor agropecuário como um todo, né, as traders, né, as empresas, os agricultores, os sindicatos, as sociedades rurais, as Embrapas, as Emateres, enfim, todos os atores, né, que são muitos, a gente começa a criar essa corrente de opinião. Coletivamente a gente vai testando os desenhos para cada região, né, porque eles já estão muito bem estruturados, muito bem testados, mas cada região, cada agricultor tem um sonho para a sua própria propriedade. Cada agricultor, cada região tem uma particularidade para a gente atender. Então, a gente precisa desse papel de validação desses desenhos, com os maquinários e implementos atrelados a esse tipo de manejo, esse tipo de consórcio, qual planta vem aqui, com qual planta ela vai se dar bem, qual planta eu vou usar para cobrir meu solo de maneira permanente, né? Porque daí eu nunca mais vou ter que carpir. Olha só que boa notícia. Nunca mais vou ter que carpir manualmente, nunca mais vou ter que passar herbicida, porque eu vou manter meu solo descoberto. Então, essa que é a grande sacada da agricultura regenerativa. A gente observa por que as coisas acontecem e aí a gente atua na causa do problema. Então, aquela guerra infinita contra o mato, que a buva, né, que o capim, o colchão está resistente às moléculas dos herbicidas, né? E aí, por que a gente não se pergunta assim, por que o mato nasce? Né? Ele nasce porque o solo descoberto é como se fosse uma ferida. E aí, a ferida vem a casquinha, não vem? Agora eu vou lá e arranco a casquinha. Vai vir o quê? Outra casquinha. E é esse movimento que a gente faz com o mato. A gente arranca o mato e outro mato. A gente arranca o mato e outro mato. A gente arranca o mato e outro mato. Só que se a gente deixar curar esse solo, então como que se cura esse solo? A gente mantém ele muito bem coberto, com uma diversidade de matéria orgânica cobrindo ele, de maneira produtiva. Né? Então, um capim perene que não vai invadir a linha de cultivo do meu grão, por exemplo, da espécie pânico, né? Isso para a fruticultura também, mesma coisa, para a pecuária também, mesma coisa, enfim. As pragas e as doenças, eu já falei da questão da imunidade, então a gente tem que fazer um melhoramento ambiental, não só um melhoramento genético, colocar as plantas no melhor lugar para ela estar com a imunidade dela própria da planta, da fisiologia da planta, em alta. E aí eu não vou ter mais gastos com insumos cada vez mais escassos e dolarizados no mercado, né?
Então é uma ótima notícia e uma ótima alternativa. Mariana, a gente pode falar também, em termos aqui, vamos falar da nossa região, aqui do estado do Paraná. Como é que nós estamos aqui no Paraná em termos de agricultura regenerativa? Já existe um trabalho, já está em andamento? O que nós podemos falar aqui mais próximos aqui da nossa realidade? Sim, hoje existe um grupo muito interessante que chama Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que ele já está com mais de 5 milhões de hectares sob manejo. E tem agricultores em diversos estágios de transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa. Né? Nem todos usam o elemento arbóreo como elemento agrícola. Às vezes ele está lá só com algumas outras práticas intercalando as plantas anuais ali. Mas é aquilo, é uma transição, né? Só que é mais barato eu fazer a transição agora do que daqui a pouco, quando eu não tiver mais um regime hídrico equilibrado, né? Quantas pessoas a gente conhece no nosso meio que estão virando um assegurado agrícola e não mais agricultor, porque a gente está tendo que acionar cada vez mais os seguros agrícolas, porque a gente perde a colheita para esses eventos climáticos extremos, fora de época, cada vez mais intensos. E aí, por isso que eu digo, é super pragmático essa abordagem da agricultura regenerativa. Eu quero resolver esses problemas para e com os agricultores antes que seja algo assim irreversível ou muito caro de se fazer lá para frente. Né? Então, na questão do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, ele é regionalizado, a sede dele é mais forte ali no Centro-Oeste, mas tem o GAS Sul, né, aqui no Sul. Então, qualquer um pode entrar, se associar, trocar ideia das práticas. Tem muitos agricultores no Paraná inteiro fazendo, principalmente em grãos. São agricultores que já fazem agricultura orgânica, que querem resolver os problemas, como, por exemplo, a questão das plantas daninhas, né? Mas, para além da agricultura orgânica, eu queria que a agricultura regenerativa fosse o novo convencional, né? Não ficar ali no nicho do orgânico, né? A gente passar de uma forma de produzir para outra. Igual foi na década de 80, né? A gente produzia revirando o solo, não produzia sobre palhada, e teve um esforço coletivo, todo mundo começou a fazer curva de nível, todo mundo fez o terraceamento certinho, todo mundo começou a plantar sobre palhada, novas máquinas foram desenvolvidas para atender essa demanda. Então, eu acho que agora já faz quase 40 anos, né? Um pouquinho mais de 40 anos que esse movimento foi feito. Agora está na hora de um próximo passo, né? Que além de não destruir as bacias hidrográficas, que foi o problema lá atrás, a gente precisa regenerar o clima. Se a gente faz agricultura regenerativa, não é que a gente vai mitigar a mudança climática, a gente reverte, né? O Brasil tem uma extensão astronômica, né? Continental. Se coletivamente a gente aplica isso na agricultura e na pecuária, seja ela grãos, fruticultura, boi, vaca leiteira, frango de corte, galinha poedeira, qualquer que seja, o seu foco agrícola ou o seu foco de criação de animais, é possível implementar esse tipo de visão e esse tipo de manejo. E, de novo, a gente é capaz de reverter as mudanças climáticas. É uma ótima hora para o Brasil fazer isso. Tá certo, então, Mariana, quero agradecer muito por enquanto aqui a sua participação. Semana que vem você volta e vamos falar mais sobre esse assunto aí, de forma mais abrangente, aí escolher algum ponto também, porque é um assunto muito interessante e que, como eu já te falei, interessa muito aqui para a nossa região. Sim, muito obrigada pelo espaço, uma boa tarde para todos os ouvintes da CBN. Até mais, um ótimo final de semana. Muito obrigada para você também. Essa foi a Mariana Teles da Rocha, ela que é engenheira agrônoma, também é especialista em agricultura regenerativa, vai participar conosco agora semanalmente aqui do nosso segunda edição, falando aí sobre agricultura também, sobre crescimento e sobre agricultura, principalmente, agricultura regenerativa. Agora faltando 4 minutos, são 3h26, agora 3h26. Eu tenho tempo, minha voz à consciência, de chamar aqui o boletim de serviço? Tenho, então vamos lá então, Adelino César. Eu tenho aqui informações do nosso boletim de serviço. Quem chega conosco agora para